Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada em Esther capítulo 2, a partir do versículo 21. Esther capítulo 2, a partir do versículo 21. O título da mensagem do pastor Mike é extremamente sugestivo. Eu vou pregar para você que o mal nunca vai prevalecer. De vez em quando, você vai ter uma certa sensação que o mal prevalece. Você vai ter uma sensação que parece que o mal está triunfando. Mas eu profetizo sobre a sua vida, o bem sempre vai vencer, pessoal. Como eu disse, parece no início que não, mas ele vence. O bem sempre vai sobrepujar as coisas ruins. E eu te provo isso. Deixa eu ler junto com você. Já abriu a sua Bíblia Sagrada aí? Eu vou abrir a minha aqui, você abre a sua aí. Esther capítulo 2. Só uma curiosidade do livro de Esther, não usa-se a palavra Deus. Mas é um livro que fala totalmente sobre as coisas de Deus, mas não usa-se a palavra Deus. Diz assim Esther capítulo 2, versículo 21, eu vou meditando e você vai prestando atenção. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Não sei que carga d'água que aconteceu aqui, mas esses 2 homens, Bigtã e Teres, começaram a se mancomunar os dois juntos e tramar então a morte do rei Assuero. Se eles iam dar uma flechada nele, uma facada, uma espadada, se eles iam colocar um veneno na comida, não sei como é que eles iam fazer. Se eles iam preparar uma presepada, não sei, não está registrado na Bíblia Sagrada como eles fariam isso. Mas está escrito aqui na Bíblia Sagrada que eles estavam pensando em tentando matar o rei Assuero. Só que isso veio aos ouvidos do Mardoqueu, porque o Mardoqueu, tem algumas Bíblias aí que trazem Mordecai, Mardoqueu, Mordecai, depende muito da tradução da Bíblia. Esse Mardoqueu vivia na porta do rei. Ele estava sempre, você vai ver que a história dele começa na porta do rei e finaliza na porta do rei. E ali na porta do rei diz assim, e isso veio ao conhecimento de Mardoqueu. E ele fez saber a rainha Esther, que era a sobrinha dele, a rainha Esther, né? Fez saber a Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. E aí eles fizeram o quê? Inquiriu-se o negócio e descobriu, e ambos foram enforcados uma forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então o pessoal fez um inquérito, eles fizeram uma investigação, porque inquérito é investigação. Eles investigaram e descobriram provas que esses 2 rapazes aí, eles iam matar mesmo o rei Assuero. E o rei Assuero então foi salvo. Você vê que o Mardoqueu, ele conseguiu salvar o rei Assuero. O que você aguarda, no mínimo, de uma pessoa que salva, no caso, o rei? Você espera uma recompensa, você espera honra, você espera que alguém te galardoe, alguém te dê alguma coisa por aquilo que você fez. E isso era uma prática normal na antiguidade. Alguém que fazia uma boa ação para o rei, uma bem-aventurança para o rei, essa pessoa receberia então um galardão, uma recompensa. Mas no caso dele, vai prestando atenção, isso aqui hoje vai quebrar injustiças na sua vida, tá? Hoje vai quebrar injustiças na sua vida, isso que eu estou pregando. E a Bíblia diz que só ficou apenas registrado. Então tudo aquilo que ele fez apenas ficou registrado num livro, que ele é chamado Livro das Memórias. Então aquilo ali ficou em memória o que ele fez em prol do rei, salvou a vida do rei. Só que a história ela é muito interessante, porque no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia diz bem assim, depois dessas coisas, então depois que o Assuero foi salvo pelo Mardoqueu, olha o que aconteceu. O rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita, o exaltou e o pôs em lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Você sabe quem é esse Amã? Esse cara aqui é um cara endemoniado. Esse cara aqui é um cara que odeia o povo de Deus. Esse aqui é um cara malvado pra caramba. Então o que você percebe na história? O cara bom que faz a boa ação é esquecido, é apenas registrado o que ele fez, e o cara mau é exaltado. De tempo em tempo a gente tem essa sensação: será que vale a pena mesmo servir Deus? Será que vale a pena mesmo salvar as pessoas? Ou fazer coisas para o Senhor? Duvido que não bateu já no seu coração, sabe, esse sentimento dentro de você, tipo, eu estou fazendo a coisa certa e estou sendo esquecido. E tem muita gente fazendo a coisa errada e está sendo exaltada. De vez em quando bate isso no nosso coração. Mas eu vou te garantir uma coisa. Abre em Malaquias 3, versículo 16. Eu vou garantir isso aqui para você. Malaquias 3,16 diz assim a Bíblia Sagrada, Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro,
E o Senhor atenta e ouve. Por quê? Porque do verbo existir, existe um memorial escrito diante dele. Para quem? Para os que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. O que é um memorial? Memorial é tipo um painel, esse aqui que você está vendo, ó. No céu existe uma espécie de painel, de memorial, que vai ficando ali registrado tudo que você faz. Vai ficando registrado que, no caso, as pessoas que temem a Deus e lembram do nome do Senhor, fazem menção do nome de Deus, então usam o nome de Jesus para orar pelos outros, para pregar a palavra, e aquilo ali vai ficando tudo registrado, então, nesse memorial, como eu estou falando. Mas pastor, para que fica no memorial? Memorial vem de memória. Então é para Deus ficar ali sempre analisando aquilo que você fez. E a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 9, que Deus aguarda de mim, de você, coisas melhores, ó. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Acompanhe o que Ele espera da gente: coisas que acompanham a salvação. Salvar as pessoas, salvar a pessoa da droga, salvar a pessoa de uma doença, salvar, no caso do Mardoqueu, né? O Mardoqueu salvou o rei Assuero da morte. E aí você vê, por que Deus ele quer que a gente tenha obras que acompanhem a salvação? Porque Deus, versículo 10, porque Deus não é injusto, olha o memorial aqui, ó. Deus não é injusto para se esquecer da vossa boa obra e do trabalho de amor que tivestes para com o seu nome. Você viu? Deus nunca vai ser injusto para se esquecer da obra que você faz. Tudo que você faz vai ficando registrado num painel lá no céu e vai ficando registrado. Pastor, eu vou receber na hora. Você viu que não. Você viu que na hora que o Mardoqueu salva a vida do rei, ele é esquecido, mas fica registrado nesse livro. Diz que ficou registrado no livro, ele foi esquecido. Mas existe um tempo que isso vai ser liberado para você. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, no versículo 9, que eu não devo me cansar de fazer o bem. Tipo, caramba, eu só faço a coisa certa, eu vivo fazendo a coisa certa e eu tomo na cabeça. Estou sempre tomando na cabeça, fazendo a coisa correta. Quer ser uma coisa? Me cansei de fazer o bem, vou começar a fazer o mal. Não. Não me canso de fazer o bem, porque no tempo de Deus eu vou colher se eu não desfalecer. Então no tempo de Deus, não é no teu tempo. Você vai plantando coisa boa, vai fazendo coisa boa. Chega uma hora que tudo que você fez ficou registrado. E quando você precisar, Deus vai liberar essa bênção para você. Pastor, o senhor está dizendo que vai ficando coisas em haver? Isso que você escutou agora. A gente vai fazendo para Deus as coisas e as coisas vão ficando em quê, pessoal? Em haver. Você sabe o que é ficar em haver, né? Quem é que sabe o que é ficar em haver? Vai ficando com crédito. Vai ficando aquilo ali, vai ficando para você, aquilo ali vai ficando para você. Mas tem mais que eu vou explicar para você agora, hein? A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, no versículo 42, que Deus, além de Ele não ser injusto, que Ele não se esquece de nada, Ele é um Deus que Ele trata nos mínimos detalhes. Porque a Bíblia diz que qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Sempre vai ter recompensa. Deus, Ele acerta as contas. Deus, Ele vai acertando as contas com todos nós. Se você der um copo de água, você vai receber um galardão por aquele copo de água que você deu para um discípulo de Jesus. Por isso que não é que eu estou puxando a brasa para o meu assado, mas quando você trata bem um pregador, e você trata bem um pregador que ele é de verdade, ele não é de brinquedo não, ele salva as pessoas, ele faz a obra de Deus de verdade, irmão. Quando você dá, vai ficando tudo no registro, ainda que seja um só copo de água fria que você deu para alguém que está ali em nome de discípulo de Jesus. Você vê que coisa séria. Mas você vê que o Mardoqueu então faz essa obra de salvação, que ele salvou o rei Assuero, e a Bíblia diz que ele ficou meio que aparentemente esquecido naquela hora. E a Bíblia diz que ele revoltou o coração dele, revoltou. Estéros capítulo 3, versículo 2, que depois que o Amã é exaltado e é esquecido, o versículo 2 diz assim: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Então quando o Amã passar, esse Amã que era perturbado, endemoniado, o Amã nessa passagem que eu estou pregando hoje representa o mal. Quando o Amã passava, todo mundo tinha que se inclinar ao cara. Quando chegava na vez do Mardoqueu se inclinar, porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Ele ficou chateado.
Ele ficou aborrecido e disse: caramba, eu salvo o rei e o mal é exaltado. Pô, caramba, não dá. Aí quando o Amã passava, ele não se inclinava. O que aconteceu? O pessoal falou para o Amã. Está lá no versículo 5, disse aqui, ó: e vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Por causa do Mardoqueu, que era judeu, olha o que ele começou a pensar. Porém, em seus olhos teve por um pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu, que ele não se dobrava, né? Nem Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em torno do reino de Ressuero ao povo de Mardoqueu. Então ele começou a fazer como se fosse uma trama para matar todo mundo. Você vai entender agora rapidinho, uma espécie de Hitler. Quem lembra do Hitler? Então Hitler queria matar todos os judeus, ele queria extinguir os judeus da terra. A mesma coisa começou a pensar esse tal de Amã: eu vou matar todos os judeus, vou matar todos os judeus. E ele começou a armar tudo. Mas quem ele mais odiava era o Mardoqueu. Inclusive, mais adiante um pouquinho, no capítulo 5, lá no versículo 13, ele chega e desabafa em casa para a esposa dele. Ele chegou, o Amã, para a esposa dele em casa, e disse assim, ó: porém tudo isso não me satisfaz. O plano está indo muito bem para me matar todos os judeus, o plano está indo muito bem. Mas enquanto eu não enxergar o judeu, Mardoqueu assentado à porta do rei, isso não me satisfaz. Eu tenho que matar ele. Eu tenho que matar ele. Aí que ele começou a desabafar, a esposa dele, você vê que endemoniado parece que anda junto com endemoniado, né? A esposa dele dá essa ideia. Olha que ideia satânica. Então Zerez, sua mulher e todos os seus amigos disseram: faz uma forca de 50 côvados de altura, bem alta, e amanhã diga ao rei que enforque Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho pareceu bem a Amã e mandou fazer a forca. Então você vê, esse Amã, por mais endiabado que ele fosse, o rei gostava dele. Gostava ou não gostava? Exaltou ele, botou ele numa posição e mandou todo mundo se dobrar quando ele passava. Você vê que coisa, o rei gostava de um cara endemoniado. A gente também faz isso, faz ou não faz? De vez em quando a gente gosta de umas pessoas que tem o capeta. E sabe que a gente fica do lado dessa pessoa ainda. A gente fica do lado da pessoa. Então o Amã, se ele falasse para enforcar o Mardoqueu para o rei, o que o rei ia fazer? Enforcar. Você vê que o Mardoqueu estão fazendo um plano para matar ele. Só que ele tem uma coisa em haver: ele salvou o rei Assuero. Ah, pastor, mas ninguém ficou sabendo de nada. Mas ficou escrito. Sempre fica registrado. Se não é registrado aqui na terra, pode ter certeza que é registrado no céu. E se você plantou salvação, você vai colher. Se você plantar forca, você vai colher forca. Você pode ter certeza disso que eu estou falando, sem medo de errar. Então o Amã disse: faz então essa forca. Faz essa forca, eu vou lá falar diretamente com o rei. A gente vai conversar com o rei, eu vou matar esse cara, eu vou acabar com a raça dele. O que aconteceu? Ele foi para conversar com o rei. Quando ele foi para conversar com o rei pela parte da manhã, já a forca já estava preparada. Olha o que aconteceu no capítulo 6, no versículo 1. Quem acredita em Deus, levanta a mão aqui. Você acredita em Deus? Você acredita que Deus pode intervir em certas situações da nossa vida? Então está pré-determinada a sentença do Mardoqueu. Ele vai morrer, irmão. O Mardoqueu, pelo homem, humanamente falando, ele vai morrer. Mas como eu sempre digo, irmão, Deus não é injusto para se esquecer da gente, irmão. Deus não é injusto para se esquecer das obras que você fez, principalmente obras que acompanham a salvação. Quer ver? Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Quem já ficou aqui sem sono? Já ficou? Quando você fica sem sono, você vai tomar água, você volta para a cama, se rola e não dorme, irmão. Não tem jeito de fazer o cara dormir. E o rei ficou assim, ele não conseguia dormir. O que aconteceu? Ele mandou trazer o livro das memórias das crônicas e leram diante do rei. O rei disse assim, ó: sabe por que eu não estou dormindo? Eu não estou conseguindo dormir, eu estou ficando incomodado porque Deus está querendo me mostrar que eu deixei de abençoar alguém. E começaram a ler Joaquim, João, Fernanda, Paulo, todos que tinham feito alguma coisa em prol do rei, todos eles tinham sido recompensados. Recompensa. Aí o rei ficou lendo a noite toda. Daqui a pouco, lê para mim: achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado a notícia de Bigtã e Teres
dos 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Aí leram para ele. Aí o rei perguntou assim: e esse? Porque todos os outros eu honrei e abençoei. E esse? Que honra, que recompensa, que galardão se deu isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, os seus servos disseram: não se fez coisa nenhuma por ele. Olha só, de madrugada eu estou escutando o barulho da forca sendo construída, e eu escuto o barulho de Deus trabalhando na salvação dele. Quando alguém estiver maquinando para fazer uma forca para você, se prepare que Deus já está trabalhando para salvar você dessa. Eu quero que você dê um glória a Deus, porque esse é o Deus que nós servimos. Se você é uma pessoa, não esqueça disso, se você é uma pessoa que você tem obra de salvação, se você é uma pessoa que você tem coisas em a ver com Deus, e você reivindicar esse negócio, um dia Ele vai abençoar a sua vida. Eu não vou pregar sobre ele hoje, mas eu acho que você já leu Isaías capítulo 38, que tinha um rei que estava com uma enfermidade mortal, e o profeta chegou para ele e disse assim: ó, você vai morrer, você não vai viver. Aí você sabe o que ele fez? Ele chegou diante de Deus e disse: Deus, o Senhor esqueceu que eu andei diante de Ti em verdade? O Senhor esqueceu que eu fiz o que era reto aos Teus olhos? E ele começou a chorar, chorar, chorar. Daqui a pouco o profeta Deus mandou o profeta voltar e dizer assim: ó, fala para ele que eu acertei as contas com ele, então vou curar ele, ele vai ter mais 15 anos de vida e vou dar vitória sobre os inimigos. Ainda existia uma coisa em haver, ainda existia uma rebarba, ainda existia alguma coisa que ele podia receber, e Deus acertou a conta com ele, e vai acertar com você também. Deus vai liberar, Ele vai passar regra e vai fechar a conta, quando eu e você, quando a gente precisar. Na hora que você precisar de uma bênção, Deus vai trabalhar por você. Então olha só que o pastor Mike está falando, isso aqui é sério. Então, está sendo construída a forca naquela noite, e naquela mesma noite está sendo construída na cabeça do rei a salvação do Mardoqueu. Tá ou não está sendo construída? E aí eu perguntaram: e aí, o que foi feito para ele? Não foi feito nada. Tem uma coisa que ficou para trás. Ele é o único do livro das memórias aqui que não foi recompensado. Ele é o único que não foi galardoado. Agora também tem uma pergunta para te fazer. Posso fazer a pergunta? E se ele tivesse recebido ouro naquele dia? E se ele tivesse recebido naquele dia que ele salvou o rei, exatamente no dia, ele tivesse recebido um cargo no palácio, por exemplo, o que teria acontecido com ele agora quando estavam fazendo a forca para ele? Ele ia morrer. Ele ia morrer. Por isso que eu estou te falando, irmão, Deus, Ele não escreve o negócio errado. Deus, Ele não faz o negócio errado. Você pode estar pensando que o mal está triunfando. O mal não está triunfando. O bem sempre vai vencer. Se hoje você está se sentindo injustiçado, porque você fez uma coisa boa e não foi recompensado, e o mal está sendo exaltado, calma, porque o jogo vai virar. Calma que o jogo vai virar. Aí ele disse bem assim, o rei, ó, próximo versículo 4. Então disse o rei: quem está vindo no pátio? Isso já era de manhã cedo. De manhã cedo. Aí o Amã passou a noite inteira construindo a forca lá, ele e os criados dele lá. E aí ele vai de manhã para falar com ele, porque ele não vai de noite para falar com o rei, ele vai de manhã. Ele chegou de manhã e o rei não tinha dormido a noite toda, era só lendo. Aí daqui a pouco de manhã ele disse: quem está no pátio? Quem estava entrando no pátio? O Amã. O Amã estava entrando no pátio, no exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Então ele está entrando com a cabeça na morte. Vou matar, vou enforcar, está tudo preparado, a sentença já foi feita. E o rei está pensando: vou salvar, vou dar uma recompensa. É assim que eu estou falando a você. Alguém está preparando a morte e Deus já te preparou para você a vida. Isso não vai vingar. Você pode ter certeza que esse maldade que estão tentando fazer com você não vai vingar, você vai ser abençoado. E aí a Bíblia diz assim, ele falou assim: Amã. E entrando Amã disse: o que se fará ao homem em cuja honra o rei se agrada? Aí quando Amã, o pessoal mandou ele entrar, né? Aí ele perguntou: Amã, vem cá, eu estou a fim de abençoar um cara, eu estou a fim de exaltar alguém, eu estou a fim de, sabe Amã, eu estou a fim, de honrar alguém, de galardoar, eu quero dar uma recompensa muito grande para alguém. E o Amã, como eu disse, o rei, por mais que o Amã fosse endemoniado, o rei gostava do Amã. E o Amã pensou assim: bom, se ele está falando isso, ele está pensando sobre quem?
É de mim que ele está falando, é de mim que ele está pensando. Então certamente eu vou falar uma coisa boa aqui. Olha só o que ele disse. Você sabe o que se fará, rei? Olha só o que você tem que fazer. Versículo diz aí próximo. E ele disse: quanto ao homem cuja honra o rei se agrada, sabe o que você tem que fazer? O senhor tem que fazer: traga a veste real de que o rei costuma vestir, monte o cavalo em que o rei costuma montar, e põe a coroa real na cabeça. E mais, entrega a roupa, o cavalo na mão dos príncipes e dos maiores senhores, e vistam aquele homem cuja honra o rei se agrada, levem-no pela cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele assim: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Ele deve ter pensado: rapaz, eu vou agora arrebentar, rapaz, agora minha vida vai ser muito abençoada. E o rei disse: gostei da ideia, ó. Próximo versículo: apressa-te, vai lá, toma lá, veste o cavalo. Eu acredito que ele fez assim: sim senhor rei, sim senhor rei. Ele já até esqueceu do Mardoqueu, né? Sim senhor rei, sim senhor. Ele nem falou nada de forca. Sim senhor, estou indo lá. Aí o rei disse: não, calma que eu vou falar quem é, você nem sabe quem é. Aí ele deve ter estufado o peito e disse assim: claro rei, pode falar quem é. E o rei fala assim, ó: faça assim com Mardoqueu, aquele que está sentado junto à porta do rei. Pensa na cara dele, ele não deve estar entendendo nada. Ele veio com a cabeça de morte, o rei falou um negócio com ele, ele sem saber de quem o rei estava falando, ele em vez de falar da forca, ele falou da bênção. Quem acabou abençoando o Mardoqueu com esse dia de rei, quem é que foi? O Amã. O cara que construiu a forca, ele acabou abençoando o cara que ele queria matar. Só quem pode fazer isso é o Criador, irmão. Só quem pode fazer isso é Deus. Deus vai tirar o sono de alguém ainda para te abençoar, irmão. Deus vai tocar na cabeça de alguém, irmão, para lembrar de você na hora certa. Quando você estiver muito próximo de uma coisa ruim te acontecer, Deus vai fazer um negócio que você nem sabe, você nem está pensando, e o inimigo também não está pensando nisso. Mas Deus, ele trama as coisas direitinho. Deus não dá ponto sem nó, irmão. Deus faz a coisa certinha, na hora certa, no momento exato. E a Bíblia Sagrada fala que ele disse: o Mardoqueu, rei, isso, o Mardoqueu, ele está sempre aqui na minha porta, ele está sempre me servindo, ele já me salvou uma vez, e eu quero honrar ele agora. E aí sabe o que fizeram? Lê o próximo versículo. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e levou ele a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Eu te pergunto, quando uma pessoa está com a coroa na cabeça, a roupa do rei, está no cavalo do rei, aquele rapaz está o que naquele dia pelo menos? Reinando, certo ou errado? Então, o Amã representa o mal, o Mardoqueu representa o bem. Quem reinou? O bem sempre vai reinar sobre o mal. Pode parecer um tempo que o mal vai reinar, o mal não vai reinar. Quem vai reinar sempre vai ser o bem. O Mardoqueu também não deve ter entendido nada, né? Quando o Amã começou a colocar a roupa nele, botar ele em cima do cavalo, o Amã deve ter feito mais ou menos assim, o Mardoqueu, ó. O cara não queria me matar. O cara tá... E o Amã dizendo: esse cara aqui é top. Esse cara aqui é um cara que o rei gosta dele. Olha que top. E ele passou em todas as ruas da cidade. Aí daqui a pouco ele largou o Mardoqueu lá. No próximo versículo diz, ó: depois Mardoqueu voltou para a porta do rei. Você notou quantas vezes diz que ele está na porta do rei? Você leu quantas vezes diz que o Mardoqueu está na porta do rei? Irmão, você não pode sair da porta do rei Jesus. Você tem que estar ali sempre fazendo obras de salvação, sempre fazendo obra de salvação. Você não arreda o pé da porta do rei. E a Bíblia diz mais, diz que ele depois voltou para a porta do rei, e Amã se retirou correndo para casa, angustiado e a cabeça coberta. Posso te falar como é que ele chegou em casa? Quer saber? Ele chegou em casa com a cabeça coberta. A esposa dele disse: o que foi? O que te aconteceu? Ai, tu nem sabe. Eu não fui lá, eu não fiz a madrugada inteira, eu não fiz a forca pro Mardoqueu. Sim, então a gente acabou agora há pouco. E aí vamos enforcar ele. Que nada, ele foi abençoado. Mas como assim ele foi abençoado? Tu não foi lá falar com o rei? Então eu falei com o rei. Tá, mas o que você falou com o rei? Eu falei que na hora eu queria matar o Mardoqueu, mas na hora eu acabei falando bem dele sem saber. Deus virou o jogo, irmão. E Deus vai continuar virando sempre o jogo por mim e por você.
E para piorar mais a situação ainda para esse tal de Amã, o Mardoqueu estava lá, sabe o que aconteceu? A rainha Ester ficou sabendo de todo o plano que ele queria matar os judeus. Todo o plano que ele queria matar, ele queria extinguir os judeus. E aí o rei ficou sabendo, e no capítulo 7, agora é forte, hein, irmão? Irmão, se estão fazendo uma injustiça contra você, isso não vai virar. Se estão tentando te matar, por isso que eu tenho que dizer assim, eu tenho que acreditar mais em Deus. Mas a gente tem que acreditar mais em Deus. A gente está com muito medo que alguém faça uma maldade para a gente, que fale alguma coisa da gente, que destrua a gente. Mas você tem que estar preocupado em salvar. Porque se você salvar, você vai ser salvo. Quem planta a salvação, vai colher salvação. Irmão, você vai colher sempre salvação se você salva. Por isso que eu não estou nem preocupado, nem um pouquinho preocupado com o que posso fazer comigo. No começo parece até que vai rolar alguma coisa. Não vai rolar nada. Irmão, não vai rolar nada. Senão Deus não seria Deus. Você escutou? Senão Deus não seria? Tá, aí a Bíblia diz então no capítulo 7 que ele foi chamado num banquete. E lá no versículo 5 diz assim: então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem que é esse cara? Aonde está esse cujo coração o instigou a fazer desse jeito, a matar todos os judeus? E a rainha Ester falou assim, ó: o homem, o opressor é seu inimigo, é este mau Amã. O Amã representa as coisas mas esse aqui é o mau Amã, né? O Amã, esse Amã se perturbou, e então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, porque ele gostava muito do Amã. Então diz que o rei se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal estava determinado pelo rei. O rei sabia que ia acabar com a raça, o Amã sabia que o rei ia acabar com a raça dele. Mas agora vem, ó. E tornando pois o rei ao jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, olha só, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura você queria também forçar a rainha perante mim nessa casa? E saindo esta palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Você entendeu isso aqui? O Amã, quando o pessoal descobriu que ele queria matar todos os judeus, o rei disse: mas quem é esse cara que quer fazer isso? A rainha disse: esse que está comendo com o senhor aqui, ó. Esse que o senhor gosta tanto dele, esse aqui é o malvado da história. Aí o rei ficou bravo, o rei saiu, ele foi para outro cômodo. Aí o Amã se colocou em pé. Ele se colocou em pé, a rainha também se colocou em pé e foi, acho que ela se assentou na cama dela, que estava bem pertinho ali. Aí o que acontece? O Amã foi falar com ela e disse: rainha Ester, por favor, me ajuda. Ele tropicou, irmão. Ele não caiu e caiu em cima dela na cama. E o rei estava bravo e tal. Daqui a pouco o rei voltou. Quando o rei voltou, onde é que ele enxergou o Amã? Deitado em cima da cama com a esposa dele. O rei ficou bravo e o rei disse: capaz, tu quer forçar a minha rainha, a minha esposa na minha casa? Diz que botaram e já encapuzaram um capuz na cabeça dele, já levaram. Aí já levantou um lá, chamado Arbona. E esse Arbona disse: ó, a forca que ele fez nessa madrugada para enforcar o Mardoqueu está lá na casa dele. O senhor não quer enforcar ele nessa forca? E o rei disse no finalzinho do versículo 9: pode enforcar nela. Vai lá e enforca ele. E olha só o versículo 10: então enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Você viu isso aqui, irmão? Não vale a pena fazer a coisa errada. Não vale a pena você plantar forca, você vai colher forca. Agora, se você plantar a salvação, Deus vai te dar a salvação. Pode tudo estar concorrendo uma injustiça, podem estar fazendo a tua caveira, podem estar pensando em te destruir. Eu profetizo na sua vida: não vão conseguir. Ninguém vai conseguir acabar com uma pessoa que tem algo de Deus na vida dela. Quem lembra do José na Bíblia Sagrada? Você lembra? Os irmãos do José tentaram ou não tentaram matar ele? Tentaram ou não tentaram várias vezes? Tentaram fazer mal para o José. Mas em Gênesis 50, versículo 20 diz assim: vocês bem que tentaram, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Toda vez que forem tentar uma maldade contra mim e contra você, Deus vai transformar em bem. Você escutou? Se eu fosse você, eu não fazia a caveira de ninguém, porque vai ser feita a tua. Se eu fosse você, eu salvava as pessoas, porque quando você precisar de salvação, você vai ser salvo. Eu vejo muita gente se perdendo na vida, porque ela esquece que aquilo que ela está plantando, ela vai colher.
A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito exatamente o seguinte: Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ele plantou a forca, ele colheu a forca. O Mardoqueu plantou a salvação e ele colheu a salvação. Você vai ser abençoado. Pode estar tentando fazer o que quiser na sua vida, eles não vão conseguir. Hoje está sendo quebrada uma injustiça na sua vida. Se você está sendo injustiçado, eu estou te abençoando agora em nome de Jesus, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz em Neemias capítulo 13, versículo 2, a parte C: ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. É um Deus que converte as maldições em bênção. E eu vou falar a coisa mais forte para você aqui ainda hoje. Daqui a pouco você vai estar que nem Mardoqueu. Daqui a pouco o teu algoz, aquele que estava pensando em te matar, ele vai vir te abençoando, você não vai entender nada. Você diz: coroa na minha cabeça, roupa do rei nas minhas costas, ele está me ajudando a montar no cavalo do rei, ele está dizendo que eu sou uma pessoa abençoada. Você vai até desconfiar, mas a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2: as bênçãos virão e te alcançarão. Ninguém vai conseguir segurar uma pessoa que é abençoada por Deus. Um dia Balaão foi tentar amaldiçoar o povo de Deus, e Deus falou bem assim: Balaão, como é que você vai amaldiçoar aquilo que é abençoado por mim? Você nunca vai conseguir amaldiçoar uma coisa que eu abençoei. Quando Deus abençoa, está abençoado, e ninguém vai conseguir mudar isso. Só que no começo parece, né? No começo aparentemente pareceu que o Mardoqueu ficou largado. Ninguém fica lá largado. Põe Malaquias capítulo 3, versículo 16 de novo. Malaquias 3,16 diz que existe um memorial. Há um memorial escrito ali, ó. Existe um memorial escrito diante de Deus, para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. Se você é uma pessoa que você se lembra da palavra, se você é uma pessoa que você vive salvando as pessoas, e ora por todo mundo, e corre para cima e para baixo, sabe, para salvar, meu irmão, Deus vai salvar você. Se você plantar salvação, você vai colher salvação. Você sabe que eu acho que esses caras são meio loucos de vez em quando. Eu acho que louco não, louco não. Esse pessoal não acredita em Deus. Quando você se levanta contra uma pessoa que serve muito bem a Deus, você é uma pessoa que não acredita em Deus. Você sabe como é que é o nome dessa bolinha preta que a gente tem bem no olho? Como é que é o nome dela? Menina dos olhos. Quem já ouviu falar que dentro dos nossos olhos são a menina dos olhos? Tá. Se alguém for tentar enfiar o dedo no teu olho, na menina do olho, o que teu corpo faz automaticamente? Ele fecha, ele não defende? Ele fecha ou não fecha? Tá. Quem algum dia alguém foi tentar enfiar o dedo no teu olho e você fez assim: tira a mão, você não consegue deixar, certo ou errado? Você não consegue, até mesmo quando você vai colocar colírio, você tem que pegar e segurar o teu olho. Por que você tem que segurar o teu olho? Porque o teu corpo automaticamente ele vai reagir, ele vai defender. E a Bíblia diz em Ageu capítulo 2, versículo 8. Zacarias 2,8 diz bem assim a Bíblia Sagrada: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram. Escuta: porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. O Amã está tentando tocar no Mardoqueu. Ele conseguiu? Não, porque ele vivia na porta do rei, servindo o rei. A história do Mardoqueu começa na porta do rei, salvando o rei, e termina na porta do rei. Ele era abençoado, voltava para a porta do rei. Acontecia um negócio, ele estava na porta do rei. O rei disse: vai lá e abençoa o Mardoqueu, que está na porta do rei. Na porta do rei, você tem que estar na porta do rei. Eu e você, a gente tem que estar na porta do rei, servindo. Qual foi a última vez que você salvou uma pessoa para Jesus? Você levou a pessoa até o batismo nas águas? Qual foi a última vez que você expulsou o demônio de alguém? Qual foi a última vez que você levou uma pessoa das drogas à libertação? Qual foi a última vez que você salvou alguém? Porque enquanto você salva, Deus salva você. O problema é que a gente não tem obra de salvação. Se a gente tiver obra de salvação, Deus vai salvar também. Diga aleluia. Pastor, e acabou por aí? Não, finalizando. Capítulo 8, versículo 1. Aí enforcaram lá o Amã. Viu? Vai fazer forca, vai. Tem um ditado lá fora que as pessoas dizem que a pessoa se enforcou sozinha, né?
Não tem o ditado lá fora assim, o cara fez a forca e se enforcou sozinho. Irmão, você não precisa nem se levantar contra quem se levanta você, vai se enforcar sozinho. Deixa construir a forca para você. No final quem vai se enforcar é ela. Pode, é bíblico. Irmão, isso eu não estou inventando, eu não estou pregando. O pastor Michael preparou essa mensagem para pregar para mim. Quem dera. Eu estou pregando isso aqui para a igreja. Você escute como você quiser escutar essa mensagem. Deus está quebrando hoje injustiças. Deus é um Deus de justiça. Na tua casa, no teu emprego, aonde você estiver, Deus é um Deus de justiça. Capítulo 8, versículo 1, E naquele mesmo dia, caramba, hein? Naquela mesma noite foi feita a forca. Naquele mesmo dia aquela mesma noite perdeu o sono o rei. De manhã já deu esse negócio. Depois já teve o banquete. Daqui a pouco ele já foi enforcado. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã. Perdeu a casa, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado quem ele era, que ele era tio dela, né? E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Tudo que era do Amã veio cair no colo de quem, pessoal? Do Mardoqueu. Fica tranquilo, irmão. Eu não sei porque você está tão apreensivo, que estão te fazendo alguma coisa. Eu não sei porque você está tão assim. Mas eles estão tentando me derrubar, estão fazendo a minha caveira. Deixa! Você não é um servo de Deus? Você não está trabalhando para Jesus? Você não é uma pessoa dedicada, fazendo a coisa de Deus? Que não sei que você está se apavorando. Calma. Deus está tudo no controle dele. Enquanto estão preparando a forca para você, Deus já está preparando a salvação. Aplauda bem forte ao Senhor. Não tem injustiça. Não existe injustiça. Se coloque de pé, vamos orar. Fica tranquilo que a chuva já vai parar. A chuva não é para sempre. A chuva é para sempre? Não, chove um pouco, já para. Você já escutou, pessoal, as pessoas dizerem que o mundo é injusto? Quem já escutou essa frase? O mundo é injusto. Eu acredito, mas Deus não. Você serve o mundo a Deus? Então fica tranquilo. Mas o mundo é injusto. O mundo é injusto, Deus não. O Deus que eu sirvo, ele faz isso. Ele pode não te recompensar na hora. Ele pode não te abençoar na hora. Ele pode não te galardoar e dar para você na hora, porque Ele tem a intenção de abençoar você na hora certa. Porque se por acaso o Mardoqueu fosse recompensado lá atrás, naquela hora ia faltar para ele, e eu não ia faltar para ele. Mas Deus liberou a bênção na hora. Deus vai dar para você a bênção na hora certa. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos agora. Pai, obrigado a Deus por essa mensagem. Obrigado, Deus, por essa palavra. Meu Deus, como esse povo hoje precisava escutar essa palavra, precisava escutar essa mensagem, esse toque espiritual. É muita gente, Deus, que está passando por injustiça. É muita gente que está passando por dificuldades. O inimigo está tentando de tudo, tentando daqui, tentando de lá, está tentando fazer a caveira da pessoa. O diabo está tentando fazer uma forca para essa pessoa que está aqui nessa igreja hoje, mas essa pessoa sabe que ela serve a Deus. E o que você está plantando, você vai colher, meu irmão. Você está plantando a salvação vai chegar para você. Você está plantando a bênção vai chegar. Você não é uma pessoa malvada. Você, quando você vê alguém arquitetando qualquer maldade, você quer quebrar aquilo. O Mardoqueu salvou o rei Assuero. Na hora só ficou registrado, mas esse registro lá na frente foi imprescindível para que ele fosse abençoado. Oh, glória a Deus, aleluia. Tudo que você está fazendo, Deus não é injusto para se esquecer. Tudo que você está fazendo, Deus coloca no memorial. Todas as pessoas que você trouxe para a igreja, toda vez que você pregou, toda vez que você acompanhou alguém até o batismo nas águas, todo panfleto que você entregou, toda oração que você fez no monte para alguém, toda vez que você levou uma pessoa até o batismo nas águas e você salvou aquela pessoa, toda vez que você orou, manifestou o demônio e você expulsou o demônio, aquela vez que você colocou a mão na cabeça de alguém e você orou e aquela pessoa ficou curada, isso vai ficando tudo em crédito, isso vai virando tudo crédito, isso vai ficando em haver. Deus vai deixando isso tudo como se fosse algo ali, como se fossem créditos para você trocar um dia. E eu declaro sobre a sua vida que Deus vai liberar esse crédito na hora certa. Deus vai liberar essa bênção sobre a sua vida na hora certa.
No exato momento que você e eu precisarmos, Deus vai começar a nos honrar, Deus vai começar a nos abençoar, e as coisas vão funcionar, e tudo vai dar certo, e Deus vai abençoar a sua vida. O diabo pode pensar que ele está por cima da carne seca, o demônio pode pensar que ele já conseguiu. E eu falo uma coisa mais forte agora aqui nessa igreja hoje: de repente a forca já está até preparada, a tua sentença já está estabelecida. Mas eu falo uma coisa que é muito mais forte: mas Deus é muito maior que essa forca que prepararam para você. Deus é muito maior do que essa presepada. Deus, ele é muito maior do que essa trama. Se alguém tramou algo contra você, a trama de Deus para te salvar, ela é muito mais forte. Deus não dá ponto sem nó. Deus não dá ponto sem nó. Ele sabe todas as coisas. Erga as tuas mãos aos céus e declare agora em voz alta: e voarei mais alto que a adversidade, que a adversidade, e cantarei, valeu a pena, e cantarei, valeu a pena esperar. É o Deus que me renova, é o Deus que está sentado, é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, sublime trono, esperando a hora certa, esperando a hora certa para me abençoar. E voarei mais alto que a adversidade, e cantarei, valeu a pena, esperar. É o Deus que me renova, o Deus que me renova, é o Deus que está sentado, é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, sublime trono, esperando a hora certa, esperando a hora certa para me abençoar, esperando a hora certa, esperando a hora certa para me abençoar, esperando a hora certa para me abençoar. Levanta a mão para cá que eu te abençoo agora. A hora certa está chegando. Se você está fazendo forca, a forca vai aparecer. Agora, se você está fazendo obras de salvação, a salvação vai chegar. Você vai receber segunda espécie do que você tem plantado. Você vai receber segunda espécie do que você tem plantado na sua vida. Não esqueça disso. Essa terra, esse mundo aqui, ele é feito de plantação e de colheita. Jesus disse: como você quer que os homens vos façam, faça primeiro a eles. Então, quando Deus quer saber o que vai te acontecer, ou o que você quer que te aconteça, Ele vai olhar para aquilo que você faz para os outros. O que você faz para os outros é o que vai estar te acontecendo. Nunca esqueça disso. E aplauda bem forte ao Senhor. Não construa forca. Salve as pessoas e você vai ser salvo.